Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. Está de volta ao Fogo e Fúria com o Pedro Correia. Viva, Pedro! Viva, Ruben! Eu sou o Ruben Martins e hoje começamos com o shutdown que chega ao fim. 8 democratas juntaram-se aos republicanos para reabrir a administração federal e, na realidade, temos aqui o fim daquele que foi o maior shutdown de sempre. Pedro, então deixa-me perguntar-te, porque tivemos eleições na semana passada e uma vitória essencialmente aos candidatos que o Partido Democrata foi apresentando. O que te pergunto é porque é que os democratas acabaram por ceder e aprovar este orçamento para acabar com o shutdown e, na prática, também, em que é que eles cederam para terminar com este shutdown? Bom, é uma boa pergunta e, de facto, não há uma resposta muito clara porque é que os democratas, vindo, de facto, de resultados eleitorais muito animadores na semana passada, em que receberam um voto de grande voto de confiança, com vitórias, apesar de tudo, esperadas em terrenos favoráveis, em New Jersey, na Virgínia, em várias eleições autárquicas, nomeadamente como em Nova York, com Zoran Mamdani como previsto a ser eleito, mas que apesar de tudo não podem ser desvalorizadas, porque todas elas revelam uma grande recuperação dos democratas face aos resultados de 2024, em geografias e demografias que estavam em perda, os subúrbios, o voto latino, o voto afro-americano, e em todas elas os democratas pareceram finalmente encontrar uma mensagem vencedora, não é? A economia, o custo de vida, as promessas incumpridas de Trump nessa área da recuperação do poder de compra. E apesar dos democratas terem apresentado ou sido representados por candidatos de perfis muito diferentes, Mamdani, um socialista democrático, que se calhar em Portugal se encaixaria entre um bloco de esquerda e um livre, na Virgínia, Abigail Spanberger, de perfil moderado, antiga agente da CIA, portanto com um perfil completamente diferente de Mamdani. Apesar de tudo, todos eles declinaram uma mesma mensagem comum em torno do custo de vida, que depois foi segmentada para os seus eleitores particulares. Mamdani a prometer congelar rendas e tornar os autocarros gratuitos em Nova Iorque, Spanberger a falar muito aos funcionários federais que trabalham ali ao lado em Washington, Mickey Sherrill a prometer congelar o preço da eletricidade em New Jersey. Portanto, contextos diferentes, estilos diferentes, mas no fundo a mesma mensagem e uma mensagem claramente vencedora do ponto de vista eleitoral. Portanto, boas notícias e uma confiança renovada, não é? E seria expectável que os democratas pudessem carregar essa confiança para o conflito orçamental, forçar os republicanos fragilizados a ceder na questão dos seguros de saúde, e de repente há 8 senadores democratas, nenhum deles vai a votos no próximo ano. No ciclo das eleições eles não vão ter de prestar, não correm o risco de serem castigados nas urnas. Eles de facto chegam a um acordo que não parece ser muito vantajoso. Portanto, os republicanos agora têm a tal maioria qualificada no Senado com estes 8 democratas para fazer aprovar o financiamento à administração pública. Termina o tal shutdown, mas não há qualquer cedência naquela exigência que era fundamental, que era a questão dos subsídios federais à aquisição de seguros de saúde, que os republicanos querem acabar, e os democratas querem prolongar mais um ano ou mesmo 3 anos, segundo uma proposta mais recente. Tudo o que estes 8 senadores democratas conseguiram dos republicanos foi a promessa de um debate no Senado em dezembro sobre esta questão dos seguros de saúde, mas sem a garantia, nenhuma promessa de aprovação de qualquer proposta. Portanto, não há ganho nenhum aparente para os democratas, para além de um ganho imediato e que deve ser reconhecido, que é: há neste momento milhões de trabalhadores norte-americanos e de norte-americanos que beneficiam
de prestações sociais, de serviços, que estavam com dificuldades em apanhar um avião para ir trabalhar ou para visitar a família e que, bom, o shutdown está finalmente a começar a acabar. Mas de facto não parece haver nenhuma contrapartida para lá desse benefício imediato e perde-se todo aquele capital adquirido na semana passada. Tanto que agora são os democratas que estão novamente muito zangados uns com os outros. Há quem peça a cabeça de Chuck Schumer, que é o líder da minoria democrata no Senado. Há novamente movimentações renovadas ou rumores renovados em torno de Alexandria Ocasio-Cortez, que é um rosto daquela ala mais à esquerda, mais progressista do Partido Democrata, que agora está no Congresso, na Câmara dos Representantes, e especula-se que ela poderá de facto avançar para uma candidatura nas primárias democratas para o lugar de Schumer no Senado, em Nova Iorque, e que poderá assim, passa a expressão, decapitar Schumer e fazer avançar esta ala mais à esquerda do partido no Senado. Portanto, não se percebe muito bem, Ruben, o que é que os democratas, ou pelo menos o que é que os democratas, para lá daqueles 8 senadores, foram ganhar com este fecho da crise orçamental, sem nenhuma contrapartida, depois de, no final de contas, de tanta dor e de tanto aperto para tantos milhões de norte-americanos. Também só haverá eleições intercalares no próximo ano e, como disseste, os 8 que votaram a favor também não estarão no lote dos possíveis eleitos, portanto será difícil aferir também nesta fase. Entretanto, com o regresso do Congresso, regressa também a novela Epstein, que nesta quarta-feira os democratas divulgaram e-mails do falecido gestor acusado de abusos sexuais, que parecem trazer algumas novidades ou pelo menos novas suspeitas sobre a relação de amizade entre Epstein e Donald Trump. O que é que dizem estes e-mails, afinal, Pedro? Bom, é isso. Vamos olhar o que é que dizem os poucos e-mails que já são públicos. Os democratas divulgaram 3 de um conjunto de 20.000 páginas de documentos que os administradores da herança de Epstein entregaram no Congresso há uma semana. Portanto, há aqui um bocadinho de razão para a Casa Branca vir dizer que há aqui uma escolha seletiva de e-mails, mas bom, estes 3 e-mails, o efeito que têm é mostrar que Trump não terá dito toda a verdade sobre quanto tempo durou a sua amizade com Epstein, quando é que acabou e qual foi a natureza dessa amizade. Um deles diz claramente, é escrito por Epstein a um confidente, a um amigo, e diz que, e passo a citar, é claro que ele sabia das miúdas porque pediu a Ghislaine para parar. Qual é o contexto desta afirmação? O contexto aparente é que isto é de 2019, já muitos anos depois de Epstein ter sido expulso do clube de Mar-a-Lago de Trump, alegadamente pelos indícios já bastante fortes de que tinha comportamentos completamente impróprios ou ilícitos com mulheres, sobretudo com mulheres jovens. Portanto, é claro que ele sabia das miúdas, que Epstein escreve a um amigo, refere-se a Trump, e indicia que de facto Trump tinha conhecimento de que havia ali matéria criminal, eventualmente. Esse é um dos pontos, porque Trump sempre veio dizer que eu não sabia de nenhum crime, não é? Sabia de rumores, não sabia de nenhum crime. Esta frase pode indiciar qualquer coisa, mas estamos no domínio das percepções e não de matéria de facto. E não há nestes e-mails nada que diga que Trump cometeu algum crime. Depois há outro e-mail complicado em que Epstein fala de uma vítima, de uma alegada vítima dos abusos, e que diz que essa vítima passou muitas horas com Trump na sua casa, na casa de Epstein. Mais uma vez, pronto, é uma frase altamente comprometedora, mas que a Casa Branca tenta enquadrar da seguinte forma: os democratas não revelaram o nome desta vítima, e também não fazemos porque é a nossa política não revelar os nomes de vítimas de abusos sexuais, mas a Casa Branca nomeia a vítima e diz que
que esta vítima nunca produziu nenhuma acusação contra Trump, pelo contrário, sempre teve boas palavras a dizer em relação a Trump, e que isto é novamente aqui uma divulgação muito seletiva de um excerto de um e-mail para passar o que a Casa Branca diz que é uma falsa narrativa. Depois há aqui um terceiro e-mail muito interessante, este eu consideraria mais interessante, que é Trump vai dar uma entrevista na CNN e um jornalista e Epstein discutem entre si por e-mail se deverão preparar uma resposta para Trump dar nessa entrevista, caso lhe perguntem qual era a sua relação e qual era a sua amizade com Epstein. E depois a conversa desenvolve-se para um campo interessante. O dito amigo de Epstein diz, bom, não faças nada, dá-lhe corda para ele se enforcar, que é uma expressão que deixou fazer a sua própria cama, porque se ele disser que nunca esteve no teu avião e nunca esteve em tua casa, tu ficas aí com um capital político e de relações públicas que podes depois usar para teu proveito. Ou seja, eu estou a parafrasear, não estou a citar rigorosamente, mas basicamente é isto, e a ideia que é passada neste e-mail é que Trump teria uma amizade muito mais próxima com o Epstein do que aquela que é admitida, que poderá eventualmente ter estado no tal avião que levava as vítimas de Epstein para a tal ilha privada de Epstein, para as mansões de Epstein, e portanto a ideia que passa nesta conversa é que Epstein tinha conhecimento de práticas e de contextos em que Donald Trump poderá ter estado envolvido e que esse conhecimento poderia ser utilizado como matéria para chantagem, se Trump for eleito. Bom, de qualquer caso, não parece ter não parece não ter servido de grande coisa, porque Epstein acaba por ser detido pelo FBI novamente em 2019, morre na prisão em 2019 e, de facto, se havia matéria para chantagem, ela não parece ter sido usada. No entanto, estes e-mails levantam, de facto, o véu ou uma suspeita de que não sabemos tudo da amizade entre Trump e Epstein, e este é um dossiê tão complexo, tão delicado, que envolve, de facto, não é um crime qualquer, estamos a falar do crime de abuso de menores, que este dossiê seja tratado de forma seletiva ou não, ainda há aqui muito potencial para Trump poder vir a ser prejudicado e ficar mal visto até aos olhos dos próprios apoiantes. Lembra-te que há um segmento muito importante do universo trumpista, que passa, por exemplo, por Marjorie Taylor Greene, que tem insistido imenso na divulgação de todo o processo, que não estão satisfeitos com as explicações de Trump até ao momento. Estão muito zangados com o arquivamento em julho deste processo, sem a divulgação de uma muito prometida lista de clientes da tal rede de abusos de menores de Epstein. Portanto, há aqui margem para muita coisa incómoda para Trump, politicamente incómoda, mesmo que não seja incómoda do ponto de vista criminal. E Pedro, como é que a Casa Branca e os republicanos estão a reagir a este episódio? Bom, para já, como te disse, a Casa Branca diz que há aqui uma maldade dos democratas ao divulgar seletivamente 3 e-mails em 20 mil páginas. Depois, a seguir, os republicanos no Congresso fizeram uma coisa muito engraçada, que é uma tática muito conhecida, que é afogar o público e os jornalistas com informação, divulgando as 20 mil páginas. Colocaram as 20 mil páginas no site do Comitê de Fiscalização do Congresso. Portanto, neste momento há jornalistas a pesquisar aqueles documentos todos e a encontrar potencialmente mais alguma matéria de notícia nas próximas horas e dias. Essa é a primeira reação. Ou seja, de dizer que os democratas estão a criar uma falsa narrativa e a ser muito seletivos na divulgação de informação. Nesse sentido, parece haver aqui alguma razão de queixa. Mas a coisa desenrola-se noutro campo também. Ora bem, voltou o Congresso voltou a ter atividade legislativa e de fiscalização depois do shutdown. Há aqui um pormenor muito engraçado. Há uma proposta que nos últimos meses veio a ser preparada por democratas e alguns republicanos para forçar uma votação no Congresso
para obrigar o Departamento de Justiça a divulgar publicamente todo o caso Epstein. Muito para lá destas 20 mil páginas de documentos, vamos ter muito mais documentos, e-mails e vídeos e áudios e seja o que for por conhecer. Ora bem, já faltava uma assinatura final para este grupo de congressistas, tanto democratas como republicanos, novamente Marjorie Taylor Greene lá no meio, chegasse a um número mágico que desencadeava obrigatoriamente esta votação no Congresso. Esta última assinatura está a chegar. Há uma congressista nova democrata, eleita pelo Arizona, que vem substituir o próprio pai que faleceu recentemente e que se chama Adelita Grijalva, que já tinha sido eleita em setembro, e a liderança republicana do Congresso, na figura de Mike Johnson, tinha recusado dar posse com a justificação do shutdown. Ora, essa justificação desaparece. Esta congressista entra finalmente no Capitólio, vai acrescentar o seu nome à tal moção para desencadear a votação. Portanto, podemos ter rapidamente, nos próximos dias, a tal votação para obrigar o Departamento de Justiça a divulgar tudo o que está na mão das autoridades sobre este processo. E, bom, aí é a tal caixa de Pandora. Pode haver novamente nada, pode haver mais gente comprometida, como tivemos até além fronteiras, o antigo príncipe André, agora formalmente expulso da família real, alguns políticos e diplomatas britânicos também, mas também pode haver aqui matéria para comprometer Donald Trump aos olhos dos seus apoiantes, ainda que, novamente, neste momento, tudo o que há são circunstâncias muito incómodas, mas não há, até ao momento, indício de que Trump tenha cometido um crime neste contexto do caso Epstein. Muitas interrogações ainda e certamente vamos depender também o que é que se encontra ou não, vão desgastando a já fragilizada imagem de Donald Trump. Pedro Correia, um abraço e até para a semana. Um abraço, Ruben. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.